Hoje você vai aprender. Hoje eu tenho fotos e mais fotos para provar para você que a realidade ela é assustadora. Se você vem acompanhando os últimos vídeos que eu venho trazendo Tartária, Mud Flood, sobre as últimas civilizações, inclusive o último vídeo foi um livro que foi escrito antes do extermínio da população. Se você assistiu esses vídeos, você deve estar antenado sobre o assunto. Hoje eu trago mais fotos verdadeiras com fontes para você poder pesquisar. Não só isso, como também nós vamos debater sobre esse assunto, tá? Eu vou pedir para você ficar até o final. É extremamente importante que você fique até o final, tá? Porque senão eu deveria dividir esse vídeo em três. Porque nós vamos falar sobre a tecnologia do passado, nós vamos falar sobre o que os NAZI tinham de tecnologia, vamos falar sobre a subversão do mundo, o que vai acontecer nos próximos anos. Então eu dividi em pautas, para você não ficar procurando 3, 4 vídeos no canal, tá tudo nesse vídeo aqui. Mas eu preciso que você assista e se comprometa até o final. É um vídeo assim que vai mudar a sua vida, tá? Eu peço encarecidamente para você deixar o seu like, tá? Ativar as notificações do YouTube e divulgar. Divulgar com seu amigo, com sua família. Vai que alguém desperte, né? Eu não posso fazer nada pela pessoa, mas Cristo pode. Então vamos lá, vou mostrar algumas fotos para vocês, tá? O que eu quero falar hoje aqui para vocês? Ao que tudo parece, existiu uma tecnologia no passado que fazia com que as pessoas levitassem, né? Eu já falei sobre Jack Parsons, sobre Aleister Crowley, sobre Salomão e as tecnologias do passado, né? Que eles subverteram os anjos caídos em troca de tecnologia. Só que nós estamos falando agora da década de 50, década de 40, após o final da G2. A tecnologia que foi assim amplamente disponibilizada ao público. Então, por exemplo, em Paris, na Suíça, nós temos fotos, inclusive na Rússia, fotos como essas que intrigam a ciência. E eu vou mostrar para você uma reprogramação preditiva. O que é isso? Quando esse caso começou a ficar famoso no mundo inteiro, eles começaram a criar notícias falsas sobre isso. Mas eu quero que você entenda. Olha só essa imagem aqui. Uma mulher sentada, tá? Numa bolha. Aí o pessoal fala, isso é montagem. Eu entendo, eu também pensaria dessa forma. Por quê? Porque simplesmente é algo que contradiz a nossa ciência atual ou a nossa física atual. E aí eu olho para isso aqui e eu vejo esse padrão. Tem tipo um anel metálico, tá? E ao que tudo parece, essa mulher tá dentro, né, dessa bolha e tá flutuando, tá? E o pessoal aqui tá de olho. Mas basicamente é o seguinte, se você estudou sobre Tartária, inclusive tem fotos do Brasil, eu prometo trazer mais fotos do Brasil para vocês. Eu só não trago porque no Brasil, você falar do Brasil é uma coisa. Eu falar da Rússia, eu posso falar tranquilamente, não tem ninguém, nenhum russo enchendo meu saco. Agora do Brasil eu tenho que pisar no freio, tá? Eu tenho que pisar porque eu moro no Brasil, então eu tenho que pisar no freio. Então no Brasil eu não posso trazer tanta coisa como eu queria, tá? Quem entendeu, entendeu. Então basicamente é o seguinte, isso aqui aconteceu, tá? Foi lá em Paris, também teve em Moscou, que praticamente tem essas bolas com argolas metálicas que fazem com que as pessoas levitem. Futuramente, posteriormente, eles fizeram um desfile de moda assim para tapear. Mas essa foto é antiga, tá? Inclusive eu coloquei algumas referências aqui. Não só essa foto, como eles fizeram uma remasterização da foto, né? Para você ver ela colorida. Teve um rapaz que perguntou para mim assim, como é que os caras tinham tanta tecnologia e as fotos eram preto e branca? É a mesma pergunta que eu faço para os egípcios. Como é que os caras conseguiram colocar foguetes espaciais e escreveram tudo nas pedras? Por que eles não deixaram em DVDs, em CDs, em HDs? É muito simples, porque com o plasma nada que eletrônico funciona. Tudo é erradicado. Então as coisas que sobrevivem são coisas arcaicas. Porque o que é eletrônico para de funcionar. Com o pulso eletromagnético, nada que é eletrônico funciona. Então você precisa prescrever, resgatar essa história de pedras, hieroglifos, equipamentos antigos. Porque o que é tecnológico deixa de existir. Por isso eu venho falando cyberpunk, cyberpunk, entre outras tecnologias que existiram no passado. Então tem a foto remasterizada. Só que a coisa fica estranha. Por exemplo, deixa eu falar uma coisa pra você. Essa foi uma foto dessa mulher tirada na água.
Aí você vai dizer, não, pela física, né, o ar que está dentro da bolha faz com que essa mulher não afunde. Correto, perfeito. Só que não houve nada ali afundou. Quando você pega aqueles vídeos daqueles besterol americanos, que os caras se enfiam numa bolha e saem correndo na água, você vê que ela afunda na água. Ela tem que ter um ponto de equilíbrio, onde as duas forças conflitantes, né, entram em equilíbrio. Só que aí não tem. Parece que simplesmente ela está flutuando na água. Ó. Um pouquinho só de imersão. E eu venho falando, é um equipamento de uma sutileza que gravitacional assim absurda. Tá? Nós vamos discutir isso aqui. Então as fotos ficam intrigantes. Por exemplo, essa foto aqui, ó. E aí tem uma mulher lá em cima de um telhado com uma bolha. Até mesmo para você tirar essa foto já fica difícil, tá? Para ela não tombar, devido ali ao efeito ali de gravidade, empuxo, ela deveria sair rolando aqui no telhado, tá? E assim, isso é algo que parece corriqueiro, tá? É uma tendência que existiu na Europa e que foi abafado. Então você vê aqui, claro, tem um fiozinho, mas é óbvio, esse fiozinho não segura isso aqui, tá? Não segura isso aqui. Então você vê a mesma estrutura metálica, tá? Então vamos pegar de novo para você ver outras fotos aqui. Eu sei que você fala assim, ah, esse aqui parece um gancho. Não, repare bem essa foto aqui, tá? Entre outras, vou trazer mais fotos para vocês. Olha aqui, não tem nada segurando. E simplesmente, deixa eu pegar outra foto aqui. Foi uma tendência que aconteceu na Europa. Nós não recebemos essas informações, mas parece que tinha um equipamento que fazia as pessoas levitar. Então você vai olhando essas fotos, isso aqui é uma remasterização. Deixa eu mostrar a original primeiro. Então tá lá o pessoal impressionado, todo mundo aqui impressionado com essa mulher aqui, que ao tudo parece está levitando, né? A garotada subindo na árvore para ver melhor. Tem a foto que parece que foi remasterizada, né? O pessoal faz aquela coloração, correção de cor. Mas eu até tenho essa foto em outro ângulo, aqui ó, em outro ângulo, a garotada subindo para ver como é que pode, dentro de uma bolha, né, não cai, não acontece nada. Então essas coisas, ao que tudo parece, elas existiram no passado, tá? Então assim, tinha alguma coisa na década de 50 que fazia com que as pessoas evitassem, tá? É algo bem intrigante, tá? O curioso fato é que é só com mulheres. Eu não vi homens dentro dessas bolhas. E eu não posso te afirmar se isso aqui é bruxaria. Porque, como eu falei pra vocês, a bruxaria, ela usa ocultismo, que é uma ciência que nós vamos dizer proibida. Por que a ciência é proibida? Porque Deus limitou o ser humano. Deus limitou o livre-arbítrio do ser humano. Você só pode chegar até tal ponto devido ao pecado original de Adão e Eva. Então o ser humano foi limitado. O que o adversário faz é repassar conhecimento que Deus não permitiu. Entre outros, em troca de, claro, né, sacrifícios, né? É o óbvio. E aí simplesmente a tendência de sumos sacerdotes, magos negros, bruxas, parece que eles de alguma maneira usam esse conhecimento proibido para levitar. Ou eles levitam por bruxaria, ou tem alguma ciência que nós desconhecemos aqui, tá? Que eu falo sobre energia livre de Tartária. Então vamos continuar para a gente poder ver as fotos aqui, tá? E tem mais fotos ainda, tá? Isso aqui é uma foto remasterizada, deixa eu mostrar a original primeiro. Então parece, tá? Essa tendência aqui, ó, né? O pessoal olhando aqui, a tendência dessa esfera que fica flutuando, tá? E o tempo todo. Eu peguei poucas fotos dessa esfera, aqui ó, remasterizado, tá? Então eu peguei poucas fotos, mas é uma tendência que, ao que tudo parece, existiu no passado. E é sempre essa argola metálica, no meio, tá? Então é impressionante como que isso aqui existiu no passado e ninguém comenta, né? Então você começa a olhar e fala, meu, como é que isso aqui levitava, né? E isso é uma tendência. Inclusive eu coloquei aqui as referências, ó, Paris, tem outros países aqui, 1963, que essa foto foi tirada. Então eu fui colocando aqui, ó, Sokovsk, tá, que foi tirada. E aí você vai vendo e fala, meu, como é que pode isso aqui, né? Então assim, são coisas que desafiam a ciência. É óbvio que tem fotos aqui que parece que tem um gancho aqui, óbvio, né? Mas é aquilo que eu falo, programação preditiva, né? Então você fala, meu, como é que pode isso aqui? Como é que isso aqui fica fixo? Então tem coisas que desafiam a ciência. E o tempo todo essas fotos. E aí, por exemplo, olha só, o pessoal tirando foto e ao que tudo parece aqui, ó, essa esfera metálica. Não só isso, como nós temos também várias
fotos, esferas metálicas, esferas metálicas. Deixa eu só pegar aqui pra gente concluir e eu volto e falo. Esferas metálicas, esferas metálicas. Pessoal, tudo olhando aqui, ó, tudo olhando, né? Todo mundo, esfera metálica. Como que isso aqui ergueu aos céus? Não faço ideia, tá? Então, assim, teve uma tendência disso aqui acontecendo no passado, tá? E aí, deixa eu voltar para vocês. E aí começou o movimento de programação preditiva. Porque o mundo tomou conhecimento dessas esferas que flutuavam, tá? O pessoal tomou conhecimento disso e começou uma onda de pessoal querendo descobrir o que é isso, né? Então, veio uma tentativa, a tentativa de descredibilizar essas bolas. Aqui que eles falaram? Eles falaram que eles criavam efeitos visuais, né, cinematográficos, né, que desafiavam a física. Aí quais são os efeitos visuais que esse pessoal criava? Simplesmente batia uma foto de uma mulher pulando. Aí quando ela pulava, o cara lá e batia a foto. Esse era o efeito visual daquela época, né? Então, para tentar justificar, era isso que o jornal publicava. Ó, a mulher pulou lá, por isso que estava levitando. Quer ver? Tem uma outra imagem aqui que eu quero até mostrar para vocês. Aqui, ó. Tentativa, reprogramação preditiva. Nós que fizemos isso aí. Aí corta um pedaço do pé da mulher para não falar que ela tá pisando no chão. Ela tá levitando. Então essa era a maneira, naquela época, de falar que não tinha as esferas. Não deu muito certo. O pessoal daquela época não era trouxa, tá? Então, em 1962, essas fotos o pessoal não engoliu, tá? Não engoliu. Então começaram a apelar. E o que é apelar? Inclusive tem essa referência aqui, ó, que foi em 1949, ó. Isso aqui você viu em algum lugar? Não veio. Em 1949, algum tipo de objeto energético que estava no passado, tá? É o que eu venho falando, é reescrevendo a história a todo momento. Deixa eu pegar aqui a imagem aqui para você ver o que os caras fizeram para tapear. Eu acho que eu não cheguei a colocar aqui. Provavelmente eu não coloquei essa imagem. Ah, coloquei sim. Aqui, ó. É a programação preditiva. O que eles fizeram? Já que as mulheres pulando e os caras fotografando, o povo não aceitou, o que eles fizeram? Pegaram uma bola de plástico, né, e ficaram lá tapeando. Olha que legal. Estamos segurando a bola de plástico, uma mulher colocando o dedo na bola de plástico e no chão. Olha que delícia. Que delícia. Então, simplesmente a maneira que o pessoal encontrou para tapear, né, é isso aí, ó. Vamos colocar umas bolhas de plástico, o pessoal lá dentro, e vamos falar que era isso aqui que estava acontecendo. Só que repara bem essa foto com esse plástico, repara bem uma diferença dessa imagem aqui. Repare bem a diferença. Porque me parece que isso aqui é um tipo de acrílico, bem resistente. Repare bem a diferença. Inclusive a mulher está de tamanco e ela não está pisando aqui, ó. Então assim, tem certas coisas que desafiam o nosso pensamento, né? Bom, vamos lá, deixa eu falar mais algumas coisas para você. Essa aqui é uma foto de 1962 de uma pirâmide em Roma. Eu venho falando que pirâmides são pontos energéticos, tá? A Terra, nós temos aí algumas... primeiro nós temos compostos químicos moleculares que não foram descobertos pela ciência, quer dizer, não estão na tabela periódica. Por exemplo, o etéreo, né? Ou simplesmente, como você pode chamar, o éter. Ele não está na tabela periódica, tá? Mas, ao que tudo parece, é um elemento presente em 98% do universo. O universo, 98% é etéreo. Inclusive, o processo que modifica a matéria é o plasma. Então, por exemplo, apenas com plasma você consegue criar toda a cadeia de elementos químicos, apenas com a energia do plasma. Então, com plasma se cria coisas. Então, por exemplo, é difícil de explicar isso, mas existem pontos magnéticos na Terra, né, que o pessoal constrói pirâmide em cima desses pontos magnéticos e de alguma maneira que nós não fazemos ideia, eles extraem essa energia. E essa energia se torna livre até uma certa região. Por isso, são milhares e milhares de pirâmides por todo o planeta. Inclusive isso aqui em Roma, né, uma pirâmide em Roma, né? É uma pirâmide simples, mas não deixa de servir para o seu propósito. E aí eu começo a entender que, na minha visão, essas pirâmides elas existiram na Europa em abundância. E graças a essas pirâmides foi possível, por exemplo, esse processo de energização. Inclusive eu já falei sobre isso aqui, não isso aqui em específico, mas as antenas da Europa, tá? Então me parece que essa energia livre entrava em contato com esse objeto metálico. Deve ter alguma coisa aqui por trás que anula a gravidade. Não faço ideia, tá? Mas o curioso fato é que essas mulheres também estão com chapéu de bruxa, né? Então nós temos duas teorias. Ou isso aqui é bruxaria,
ou isso aqui é tecnologia. Até porque, né, a maioria das mulheres que aparecem aqui com chapéus de bruxa, tá? Então eu não faço ideia se de fato era uma tecnologia, mas o fato é, o pessoal estava levitando. O pessoal realmente estava levitando no passado. Bom, falado disso, o que eu preciso falar para você? Programação preditiva, tá? Spider-Man 2, dessa vez eu anotei o nome do filme, tá? Porque eu não assisto o filme, mas eu anotei. Spider-Man 2, Dr. Octopus, tá? Parece que a parte final do filme, eles fazem a mesma porcaria de bolha pra falar... Pra quê? Programação preditiva, pra quando você vê aquilo ali, você fala, isso já vi no filme, né? Programação preditiva. Mas vamos lá. Olha só isso aqui caiu no jornal, tá? Jetfly, né? Então simplesmente o pessoal estava desenvolvendo um tipo de tecnologia para voar. E conseguiram, já mostrei nos vídeos passados. Então o pessoal do passado, década de 60, 40, 50, tinha tecnologia. Os caras, olha só, hoje em dia nós temos drones, né? Mas olha o que os caras tinham no passado. Olha só, então olha, inclusive são arquivos hoje que não são mais confidenciais. Mas olha para você ver o que os caras estavam desenvolvendo naquela época, né? Como que funciona eu não faço ideia, mas eram a tecnologia do passado, tá? Então os caras estavam desenvolvendo. E aí eu queria mostrar essa imagem aqui pra vocês. Você viu isso aqui no Discovery Channel, NetGeo? Você chegou a ver essa imagem em algum canto aí? Pô, você não viu, né? Provavelmente você não viu, né? É porque a televisão, ela... Inclusive eu preciso falar isso aqui pros desavisados, né? Praticamente o seguinte, ó. Só te explicar uma coisa, tá? Só te explicar uma coisa. Olha só, 1.500 jornais, 1.100 revistas, 9.000 estações de rádio, 1.500 não programas de televisão, as emissoras de televisão e 2.400 publicações de jornais físicos. Sabe de quem que é dono? Apenas de 6 corporações. Então, por exemplo, GE, Disney, Warner Bros., todas elas, escute bem, apenas 6 empresas, 6, têm o monopólio de mais de 1.500 tipos de jornais, mais de 1.100 revistas. Então os caras controlam a mídia. E se eles controlam a mídia, eles controlam a história. E se eles controlam a história, eles fazem o que eles bem entender. Então, de repente, pra você só vai chegar porcaria se eles quiserem. Então, quando você vai lá no Discovery Channel, você não vai ver uma imagem como essa. Você vai ver o quê? Os caras estavam desenvolvendo o quê? O mais importante que o Discovery Channel mostrou foi isso aqui, ó. Que Rita estava desenvolvendo um sino. Ai, que delícia! Então, simplesmente, em todos os programas de investigação sobre as tecnologias do passado da década de 43, o que os caras fazem? Não, estava desenvolvendo um sino. Ai, que delícia, né? O cara parando a guerra para desenvolver um sino, né? Então, simplesmente, eles não mostram. Aí eu falo pra você, você chegou a ver isso aqui? Eu acho que não, né? Aí eu falo pra você de programação preditiva. Por quê? Porque o Homem de Ferro lá, o Iron Man lá, do Tony Stark lá, que tem uma porrada de filme com Homem de Ferro, Homem de Lata, na década de 70 era Homem de Lata. Depois eles viram que não colou muito bem o Homem de Lata, fizeram o Homem de Ferro, tá? Então eles vão recriando pra ver se cola. E olha bem o que os caras tinham, na G2, tá? Que eu não posso dizer o nome aqui. Olha só o nível de tecnologia. Olha só, uma armadura, o cara tá dentro dessa armadura. Escute bem, o cara tá dentro dessa armadura, tá? E aí eles fizeram um tipo de remasterização da armadura para mostrar como que ela funcionava. Então simplesmente na G2 os caras tinham esse tipo de protótipo ou armadura que era para ganhar a guerra. Então você vê que é como você vê operação, por exemplo, Paperclip, Fishball, entre outras operações militares na Antártida, que o exército americano bate na Antártida para perseguir o Adolf, que eu não posso dizer o nome aqui, eles tomam um pau. E depois vem um tratado das Antártidas. Por quê? Porque os caras tinham tecnologia de sobra. E aí eu falo para vocês, isso aqui tinha no passado. Mas para fazer uma programação preditiva, o que eles têm hoje? Hoje você tem, por exemplo, jogos que os caras vestem armaduras. Não só jogos, como você tem também Star Wars, programação preditiva, Darth Vader veste uma armadura. Você tem, por exemplo, Iron Man, programação preditiva, o cara veste uma armadura. Pra quê? Pra quando você vê isso aí, você não achar tão estranho e não dar tanta atenção. Mas o fato é, isso era impossível naquela época. Como é que os caras tinham isso aí? Então são imagens e coisas estranhas. Aí eu falo pra você sobre isso aqui, ó. Na G2, tá?
esse tipo de equipamento na G2. Aí o pessoal fala, isso é montagem, que delícia. Porque no Star Wars, tem esses robozinhos lá que ficam tirando laser. Aí você assiste aquilo ali, é programação preditiva, uma frequência de 636 Hz, que fica martelando na sua glândula pineal, te fazendo acreditar. Acredite, não desconfie. Aí você vai lá e pensa que aquilo ali é do futuro. Aí quando você vê uma imagem, começa a falar, é fake. Que delícia. Então simplesmente, olha o nível de equipamento que os caras tinham no passado. Pois é, meu amigo. Então eles fazem programação preditiva para você não enxergar. E aí eu vou falando, como é que isso aqui pode parecer no passado? Os caras lá, com tanques de guerra, e esse equipamento aqui. Aí o pessoal fala assim, não, isso aí é de Star Wars. Star Wars, né? Você acha mesmo que os caras de Star Wars criaram aquilo ali do além, ou você acha que eles pegaram como referência do passado? Meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já assistiu sobre Pantera Dourada? O Anjo de 14 Asas? Já assistiu? Não, porque não existe, né? Como é que você imagina uma coisa que não existe? Agora, meu irmão, isso aqui, os caras fazem um nível de detalhe absurdo. Então você olha essa cena e fala, como é que pode uma coisa como essa aparecer? Né? E sempre tem um aqui do Wikipedia, que o cara formou em Wikipedia e vai falar, é fake, é montagem. Né? Por exemplo, no Brasil você tem órgãos hoje de que ficam falando sobre imagens falsas. Os caras só estão ali, massa de manobra do governo, é isso. Pirologia, drosologia, é só isso que os caras fazem. Então você fala, como é que os caras tinham essa tecnologia no passado? Pois é o que é estranho, né? E aí nós temos outra foto aqui, ó. Isso aqui, eu não sei de fato, tá? Pra te explicar se são magos ou uma coisa, mas não é interessante isso aqui pra mim. Interessante pra mim é isso aqui, ó. Os caras estavam carregando um vagão, um objeto metálico como esse. Eu nunca vi isso aqui na vida. Não sei do que se trata. É algo realmente muito tecnológico. Carregando um vagão de trem. O que é isso, né? Então os caras estavam mexendo com tecnologia pesada. E claro, né? O sino de Hitler, né? Que delícia! Então simplesmente eles mexem lá. Aí nós temos aqui algumas imagens, né? Que essas vão pro ar, né? Essas porcarias aqui vão pro ar. As boas não. E eu falei sobre as bases, as bases militares na Lua. Não dos seres humanos, dos anjos, tá? Como eu falo pra vocês, o pessoal teve um cara que falou que isso aí, Humberto, é extraterrestre. Você precisa deixar de acreditar nessa história da criação do universo por Deus. Você tem que entender que são extraterrestres. Que delícia, né? Por que todos... Deixa eu te fazer uma pergunta, você que gosta de ET de Varginha. Que beleza! Você que gosta disso aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que os maias, os astecas, os incas, toda civilização antiga que submergiu em energia, em tecnologia, teve que fazer sacrifícios humanos? Para que um ET vai gastar bilhares e bilhões de um recurso financeiro, de uma energia absurda, para simplesmente chegar no nosso planeta para pedir sacrifícios humanos? Qual que é o sentido disso? Seres que vieram de outras galáxias, numa empreitada multiquadrilionária, que eu posso falar essa palavra aqui tranquilamente, só para chegar aqui e pedir um sacrifíciozinho. Aqui, ó. Ei, criança. Aqui, ó, que é tecnologia. Faz um sacrifício. Você acha mesmo? Entra na sua cabeça que ET precisa de sacrifício? Que seres hiperdimensionais de grande tecnologia precisam de sacrifícios humanos? Então, não é eu que estou falando de cristão aqui, de Cristo, que estou errado. É você que acredita em ET de Varginha que está errado. Porque esses seres pedem sacrifícios humanos. Então, simplesmente, eu venho falando, são tecnologias. Inclusive, no livro de Enoque, para quem leu acirradamente o livro de Enoque, fala que até a segunda ou terceira camada dos céus é de domínio do mal. Então, nós temos, né, o céu dividido em várias camadas, e que 2 camadas para cima são dos anjos caídos. Inclusive, a terceira camada do céu é o lar de prisão dos anjos. Então vai se falando sobre isso o tempo todo. E provavelmente a Lua deve estar na primeira ou segunda camada do céu, que tem ali a sua base militar. E os anjos têm tecnologia. É só você ler a Bíblia, Gênesis 6. É só você pegar para ver a história dos anjos caídos. Os riburins deram origem a gigantes, enamoraram das mulheres. E o livro de Enoque até fala quais anjos foram. Em troca de namorar das mulheres, eles repassaram tecnologia. Anjo e tecnologia andam juntos, tá? Só para te avisar. Então, tem essas bases. Isso aqui é uma hipótese, tá? De uma base
militar na Lua. Eu, de fato, penso que isso aqui de fato possa existir. Por que eu penso que isso possa existir? Porque eu já mostrei para vocês aqui, no vídeo passado, sobre algumas imagens. E principalmente, deixa eu ver aqui, essa imagem aqui, ó. Os caras retratando que a Lua tinha alguma forma de vida inteligente na Lua, que soltava um laser para a Terra. E aí eu até coloquei aqui uma referência. Os caras falando que na Lua tinha alguma forma que soltava como referência ao filme Star Wars. Então não é ficção, é algo que você fala assim, tem algo por trás disso. Aí eu venho para você e falo sobre isso aqui, ó. Programação preditiva. Onde é que você viu falar sobre essa palavra? Tesseract. Você ouviu falar em Vingadores, sei lá, naquele filme, aquele besterol americano. Agora essa palavra é bem antiga. Isso tem a ver com referências de deuses, que são anjos caídos gregos. Por quê? Porque é uma referência à prisão de Lúcifer. Os anjos têm grande tecnologia, têm grande poder. Então as prisões para os anjos são prisões dimensionais. Porque prisões de cadeado para esses seres não funciona. Esses seres se comunicam até por telepatia. Por que fazem rituais? Para se comunicar com eles via telepatia. Então simplesmente as prisões têm que ser prisões dimensionais. E o Tesseract é uma descrição das prisões. Inclusive tem aquela cultura islã que fala sobre isso, né? E aí são prisões dimensionais. E eu venho falar para vocês, como eu defendo a hipótese que nós estamos presos numa dimensão, que o ser humano está preso numa dimensão e que a sua única escapatória é a redenção em Cristo. Porque pensa bem, olha a Bíblia, enxergue a Bíblia como um livro de ciência. Não enxerga a Bíblia como uma fábula, um mito. Enxerga como algo verídico. Aí você vê Cristo falando assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros nos céus. Então Cristo fala assim, ó, não precisa preocupar com o recurso financeiro na terra, porque nada disso aí é seu. Aí depois ele fala, ajuntai tesouro no céu. Você acha que ele está falando que de amor, caridade no céu? É óbvio que não. Isso existe no céu? Existe. Mas quando Cristo falou exatamente sobre os tesouros nos céus, trata-se desse tipo de tecnologia. Se isso não fosse verdade, por exemplo, no livro de Revelações, o Apocalipse, inspirado, Jesus Cristo ditando para o apóstolo João, não falaria de uma cidade onde o estábulo, a estrada, né, as ruas da cidade, a Nova Jerusalém, seria de ouro. Não é que Deus é vaidoso, Deus está criando uma estrada de ouro, então ele é vaidoso. Não, é porque tem um propósito. Eu venho falando sobre os metais. E aí acontece o seguinte, você vê que as riquezas não estão concebidas na terra. E Cristo afirma isso na passagem do jovem rico. Qual que é a passagem do jovem rico? Chega lá um fariseu, mas na Bíblia King James e a Ferreira de Almeida fala que é um jovem rico, né? E fala assim, que farei para herdar a vida eterna? Aí Cristo cita os 10 mandamentos, que é o básico do ser humano, você não tem que fazer nenhum mal a ninguém, né? E aí o jovem rico, né, o fariseu, fala o seguinte, tudo isso venho fazendo desde a minha mocidade. Aí ele fala, então lhe falta apenas uma coisa, larga tudo e me segue, porque esse é o princípio da salvação, né? Você ser cristão, seguir os preceitos de Jesus Cristo. E aí ele vai lá e Cristo fala, venda os teus bens, dê aos pobres e me siga. E aí ele não quis fazer isso. Aí ele falou, é mais fácil passar um camelo num buraco de agulha do que um rico entrar no céu. Correto, tá perfeito essa colocação. Só que aí as pessoas param aí. As pessoas, elas só lembram essa parte. Elas não lembram depois os apóstolos conversando com Cristo. Aí os apóstolos chegam para Cristo e falam assim, é muito difícil entrar nos céus. É praticamente impossível. E ele fala, e nós que largamos a nossa família? Por exemplo, os apóstolos de Cristo, muitos deles tinham filhos, tinham esposas, tinham casas, tinham serviços, largaram tudo para seguir a Jesus Cristo. E aí Cristo falou, vocês que estão me seguindo, vocês vão ganhar um tesouro inestimável no céu. E aí, é um tapinha nas costas? Não, é algo que nós desconhecemos, mas que Cristo nos dá de um favor imerecível. Então existem riquezas no céu, existem tecnologias no céu, existe algo no céu que nós desconhecemos. Os anjos no passado conheciam. Por exemplo, tintura, iguarias, todo tipo de coisa que tinha no céu, que não era permitido aos homens, que veio com Samael e seus anjos. Então simplesmente Cristo fala, preocupe com o tesouro no céu, não preocupe com aqui. Por que Cristo fala isso? Porque logo depois dessa passagem Cristo fala, o mundo inteiro jaz no maligno.
Aí as pessoas fazem uma interpretação que jaz é de morte, lápide. E essa interpretação é errada. Porque não é jaz de morte, é simplesmente que o mundo subverteu ao maligno. Então é isso que ele vem falando aqui, que o mundo foi submergido no maligno. Como é que você sabe disso? Porque simplesmente as televisões, as rádios, os jornais, tudo é pertencente às mesmas famílias, num tesouro inestimável. Então os caras controlam a mídia. Você só recebe aquilo que eles falam. Inclusive, eu só consigo trazer essas imagens para vocês porque até certo ponto eles permitem que eu traga. Porque provavelmente deve ter muito mais coisa, só que eles que têm essas informações. Então isso eu quero que você entenda, tá? E aí eu falo sobre a dimensão, né? Por exemplo, que nós que estamos na Terra, nós estamos presa numa dimensão. Uma dimensão, uma prisão que não podemos ver nem ouvir. Uma prisão que não temos consciência sobre isso. A Terra é uma prisão. Cristo mesmo dizia, a carne ela é corrompida, a carne ela é feita em pecados. E você precisa desprender disso. Paulo mesmo largou tudo. Então, o que ele fala é o seguinte, o seu espírito vale muito mais do que a carne. Muito mais, e o diabo sabe disso. O diabo sabe tão bem que o teu espírito vale mais do que a carne, que quando alguém quer ganhar dinheiro, fazem pactos. O diabo não se interessa por recurso financeiro. Ele troca o recurso financeiro por almas. Porque para o diabo é muito melhor ter a alma que é eterna do que simplesmente ter o corpo que daqui a 60, 70, 50 anos já foi embora. Então ele sabe muito bem disso. Né? E os governantes continuam fazendo tratados com o inferno. É impressionante. Então é isso que Cristo vem falando. Então nós estamos presos numa prisão que não conseguimos ver e ouvir, tá? Inclusive, é óbvio que eu não posso colocar essa imagem inteira aqui, né? Mas eu recomendo você olhar no YouTube uma parte chamada Diálogo de Morpheus, Matrix, tá? Eu não vou colocar aqui, mas ele fala, né, que as pessoas estão tão inertes no sistema que vão lutar para proteger o sistema. Ele vai falando, vai falando. Inclusive, ele mostra aqui, ó, uma coisa muito interessante, ó, sobre a grande meretriz, ó. A grande meretriz, né, que faz com que as pessoas distraiam, né, mas que bebe do sangue dos justos. Então Matrix, para quem estuda verdadeiramente, Matrix é a Bíblia, meu amigo. Entre partes, é a Bíblia decifrada em partes, né? Você tem Nabucodonosor, você tem Zion, que é a cidade prometida, você tem o julgamento de Deus, você tem os agentes do sistema, você tem um monte de coisa ali. Só que a diferença é que a perspectiva de Matrix é os anjos caídos entrando na realidade de Deus. Mas a realidade de Deus que foi corrompida pelo mal. É uma bagunça, eu sei, por isso que nós estamos tentando decifrar as coisas aqui. Então, são coisas interessantes que nós precisamos falar. Então, por exemplo, é o que eu falo com vocês. Coisas que existiram no passado, eles vão reescrever na história. É muito fácil. Vou dar um exemplo para você. Deixa eu pegar, vamos falar assim, o Alex, Pururu, Parará, Tarará, Tururu, Jones, que tinha o Info, Parará, Pururu, Parará, Larará, War, que era um dos maiores canais que tinham de conspiração, varreu do sistema. E aí eu te falo uma coisa, em 2, 3 anos ninguém lembra mais do cara. Em 10 anos ninguém vai nem lembrar do que o cara publicava. Então é assim que eles vão reescrevendo a história. Então a coisa apaga muito fácil. Então você vê, eu falo sobre as dimensões, né? Deixa eu pegar a imagem aqui de novo. Eu falo para você sobre as dimensões, né? Nós temos a dimensão, né? A primeira dimensão, que como é que você explica Deus? Se um garoto de 8 anos te perguntasse o que é Deus, você saberia explicar para ele? Porque para você explicar para um garoto de 8 anos o que é Deus, você explica para o maior cientista do planeta o que é Deus também. Porque Deus nada mais é do que a razão e a existência do todo. Então Deus, bem dizer, ele está por trás de toda a lógica da existência humana. Deus é 1 mais 1 que é igual a 2. 2 mais 2 que é igual a 4. 4 mais 4 é igual a 8. Se você pega toda a razão lógica, matemática, e você usa os processos de integral, os processos de funções, séries de Fourier, para quem estuda engenharia ou matemática, e você vai integrando esses axiomas, você tem integral dupla, integral tripla, e logo após aquilo ali vira representações de vetores de forças. Vetores e física, força centrípeta, força centrífuga, empuxo, grandeza, vetor, e gravidade é uma coisa... Gravidade é efeito Wheeler, tá? É o mais correto de se falar. Então você vai integrando, até chegar em forças.
Começou a fazer integrais de vetores de forças, você começou a unir aquilo ali, você forma os elementos químicos, que têm as suas respectivas forças. Integrou os elementos químicos nas suas respectivas forças, você tem os átomos, depois você tem as moléculas, as partículas, depois você começa a ter os órgãos, o corpo humano, o universo. Então se você pega e vai esmiuçando toda a força, esmiuça o átomo, esmiuça as forças residentes no átomo, esmiuça a lógica, você chegou na matemática. Então da matemática se cria o todo. Então onde que Deus habita? Deus habita na lógica matemática. Então a matemática transcende o tempo, transcende tudo. Para a matemática, se ele quiser, ele pode dobrar o universo e transformar toda a existência humana num palitinho, se ele quiser. Porque a matemática permite isso. Então a habitação de Deus é um lugar que nenhum ser consegue chegar. Quando Cristo mesmo dizia, deixa eu só tomar isso aqui. Quando Cristo mesmo dizia, ele falava o seguinte: o único que viu a Deus foi o próprio Deus, senão a face de Deus, que foi o Cristo. Então Jesus Cristo é a manifestação de Deus, é o verbo que se fez carne, segundo João 1:12. Só você ler essa pequena parte. Então Jesus Cristo é a manifestação de Deus. Então simplesmente o único que viu Deus verdadeiramente não foi Abraão, não foi Moisés. Moisés e Abraão viram Jesus, só para te avisar, tá? Agora, o único que conseguiu ver o mistério de Deus, entender a plenitude de Deus, o único ser que viu e verá é o próprio Cristo. Nenhum ser consegue ver, porque é algo que vai além da compreensão. Aquilo que é incorruptível nem tem contato com o corruptível. Então é algo que está muito além. Onipresente, está em todos os lugares, assim como a matemática. Onipotente, e tem o poder sobre tudo. Se ele quiser, ele transforma tudo isso aqui em um grão de areia. E onipresente, onipotente e onisciente, tem um conhecimento de tudo, porque a matemática permite saber todas as probabilidades. Então Deus sabe que isso aqui que eu fiz, olha pra minha mão. Fechei os dedos aqui, tô fechando os dedos. Deus já sabia que eu iria fechar os dedos. No universo de Deus já aconteceu. Já sabia, para mim é algo novo, mas para Deus já sabia que isso ia acontecer. Então ele é o Senhor de todas as probabilidades. Então esse ser não tem nem o que fazer, está acima da percepção humana e dos anjos. Lúcifer mesmo não entendia a grandiosidade de Deus. Agora, um Deus tão poderoso como o Deus que nós temos, se fez humilde. Veio como forma humana. Você já imaginou que o ser mais poderoso desse universo se regiu dele mesmo, porque ele pode estar em 2, 3, 4 lugares ao mesmo tempo, se regiu dele mesmo num pedaço fractal e veio à Terra em forma humana e se humilhou ainda, passou fome e sede? Você consegue imaginar a loucura que é isso? O ser que criou tudo, simples assim, veio a raça humana e ainda se humilhou para que a gente pudesse sermos salvos. Então eu quero que você entenda que não é porque é ET, é não sei o que, não. Simplesmente, tá? Esses seres, eles querem que você entenda que exista ETs, marcianos, não sei o que. É tudo um anjo caído que quer sacrifício. Pelos frutos vos conhecereis. Como é que um ser hiperdimensional que viajou milhares e milhões de quilômetros, numa empreitada absurda, chega aqui para pedir um sacrifíciozinho? Não faz o menor sentido. Então simplesmente é o que eu falo para você, a nossa promessa e amarração é em Cristo. É Jesus Cristo. Quanto mais, é como diz Albert Einstein, Nikola Tesla, entre outros. Se você estudar pouco a ciência, você vai se tornar ateu, cético. Agora, se você estudar muito a ciência, você vai perceber a presença e a plenitude de Deus. Tá entendendo? Então é isso que eu quero que você entenda. Bom, vou chegando até o final desse vídeo, eu espero que você tenha entendido, tá? A ideia do vídeo hoje era te ajudar, tá? Vou continuar trazendo essas imagens para vocês, enquanto vocês estiverem gostando, mas eu preciso saber que você está gostando, então deixa o seu like para eu poder saber que você está gostando, tá? E compartilhe com os amigos, já tem aí uns 4 vídeos só sobre imagens do mundo antigo, que são surreais, tá? Bom, vou ficando por aqui, forte abraço!